O pai queria surpreender a filha chegando em casa mais cedo do que de costume, mas... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Antônio, um engenheiro civil de 43 anos, caminhava hoje como um homem que acabará de recuperar algo que julgava perdido. Em suas mãos, uma sacola de papel ainda soltava vapor, dentro, a lasanha preferida de Stella. Sem aviso prévio. Sem plano algum. Apenas um pai querendo ver sua filha sorrir no dia do seu 14º aniversário. O elevador parou no 3º andar. O celular vibrou com uma mensagem de Natália, sua ex-esposa. Stella está sozinha em casa. Se precisar passar, fique à vontade. Estou em viagem a trabalho. Antônio parou por um instante. No dia anterior, ela havia dito que faria uma festinha de aniversário. Só nós duas, Natália dissera. Então o que havia mudado? Diante da porta, ele inseriu a chave. As mãos tremiam levemente. Sua intuição sussurrava que havia algo errado por trás daquela porta branca de madeira. Mas a razão insistia. Não desconfie. Talvez Natália tenha viajado de última hora. Não deve ser nada. A porta se abriu. Sem balões. Sem velas. Sem música de parabéns. Apenas cheiro de tinta de impressora, de papel picado e de torta fria. No centro da sala, Stella estava sentada, pequena, encolhida, como se quisesse desaparecer na sombra. Sobre a mesa, uma pilha grossa de papéis. E a caneta ia ainda em sua mão. Stella? A voz de Antônio saiu baixa, como se temesse quebrar algo frágil. A menina se sobressaltou. O rosto pálido. Os olhos fixos no pai com um medo que não tinha nome. Antônio se aproximou. Olhou para baixo. E então sentiu o coração perder um compasso. Contrato de crédito consignado fiador, Antônio Moreira. O que você está fazendo? A voz dele endureceu. Stella tentou esconder os papéis, a voz trêmula. É só uma inscrição de bolsa, e pra mamãe. Antônio virou uma folha. Depois outra. E então todo o maço. A assinatura no rodapé, Antônio Moreira, mas traçada com uma caligrafia trêmula, infantil, inconfundível, a escrita de uma criança. Valor do empréstimo, quase R$180 mil. Parcelamento, 48 meses. Seu rosto ficou pálido. Quem te deu esses papéis? Quem mandou você assinar no lugar do seu pai? A menina caiu no choro. O tio Tiago, e ele disse que era para ajudar a mamãe, e falou que, se eu contasse pro papai, ele ia estragar tudo, e disse que os adultos não confiam uns nos outros. Tiago. Um nome que Antônio só ouvirá vagamente por boca de Natália. Um homem instruído, que trabalha em banco, segundo ela. Antônio sentiu o sangue subir à cabeça. Inclinou-se, a voz grave como o trovão antes da tempestade. Você deu os dados do papai para ele? Stella assentiu. Na chamada de vídeo, e ele pediu para eu tirar foto da identidade do papai, e eu achei que era só para ilustrar. Foto da identidade. Com uma assinatura falsa. Só isso já bastava para arrastá-lo a uma dívida de centenas de milhares de reais, uma armadilha financeira bem montada. Antônio fechou os olhos. Um gesto singelo de aniversário que se transformava em golpe mortal. Sem balões. Sem bolo. Apenas papelada cheirando a tinta, e o olhar desesperado da filha mergulhada no pânico por sua própria ingenuidade. Ele pegou o celular. Ligou para Natália. Chamando, sem resposta. Ligou de novo. Segunda vez. Terceira. Nada. A sensação de traição lhe subiu ao peito. Antônio não sabia mais se sentia mais raiva da ex-mulher irresponsável, do homem estranho infiltrado em sua família, ou dele mesmo que confiou demais na falsa segurança de um divórcio civilizado. Antônio, uma voz idosa surgiu pela fresta da porta ao lado. Era Dona Célia, a vizinha de cabelos brancos. Você chegou, né? Vi a menina meio confusa com uns papéis, preferi não me meter.
Antônio arregalou os olhos. A senhora, e estava aqui desde a tarde? Sim. Passei para ajudar com o bolo. Tiago deixou a menina e saiu logo em seguida. Não falou nada. Mas olha, e os olhos dela pousaram sobre os documentos na mesa, e você devia revisar tudo isso. Já vi gente desse tipo antes. Antônio agradeceu, e a porta da vizinha se fechou. Ele voltou o olhar para Estela. A menina ainda tremia. As lágrimas não paravam. Você tá com medo? Ela assentiu. Você confia no seu pai? Um instante de silêncio. Depois, um aceno tímido. Antônio pegou o casaco, suspirando como quem tenta apagar um incêndio interno. Vamos. Pra onde? Comemorar seu aniversário. De verdade. E depois, a gente vai conversar. Mesmo eu, entendo errado. Você é minha filha. Ele apertou o ombro dela. E eu nunca deixei de estar do seu lado. Mas daqui em diante, ninguém mais vai te ensinar em meu lugar em quem confiar. Antônio ainda sentia a fúria fervendo. Mas sabia, se não tivesse vindo hoje e talvez tudo o que restasse fosse uma ligação do banco. E uma criança chorando em silêncio, sem ninguém para defendê-la. Os dois se sentaram. A luz amarela era fraca. O vapor da lasanha subia, em contraste com o frio que invadia cada fresta do peito de Antônio. Me conta desde o começo. Sua voz não era alta. Mas cada palavra trazia um peso. Estela começou a relatar. Como uma teia sendo tecida para prendê-la aos poucos. Tiago não tinha pressa. Dava bolos. Livros. Contava histórias sobre um fundo de bolsas para mães solteiras o que parecia generoso. Fundação Esperança. Um nome que soava tão humano. Antônio silenciosamente pegou o celular. Buscou na internet. Nada confiável. Um site mal feito, logotipo borrado. Sem endereço. Sem representante legal. Um golpe. Ele já ficou aqui sozinho com você? Estela assentiu, bem pequena. Teve um dia que a mamãe foi fazer yoga e ele disse que os adultos são egoístas e que eu precisava aprender a decidir sozinha. Antônio sentiu a garganta travar. Aquilo não era apenas fraude. Era manipulação. Invasão. Um abuso da confiança de uma menor. Presta atenção no que vou te dizer, Estela. Ele olhou firme nos olhos da filha. De agora em diante, qualquer mãe, professores, quem for que te peça para assinar alguma coisa, você me liga. Mesmo que seja de madrugada. Entendido? Estela assentiu, baixinho. Desculpa, pai. Antônio pousou a mão no ombro dela, a voz mais suave. Não. Você não tem culpa. Mas eu não vou deixar que ninguém mais te use. Às 10 da noite, ele dirigiu direto ao bairro São Paulo, onde morava seu velho amigo Bruno Carvalho, advogado civil, ex-colega da faculdade, e já experiente em lidar com disputas patrimoniais e dívidas trabalhistas de colegas da construção civil. Ao bater na porta do apartamento térreo, ouviu passos arrastados antes de Bruno abrir, com um suéter cinza felpudo e uma caneca de café na mão. Antônio? Que cara é essa? Parece que viu fantasma. Bruno franziu a testa. É urgente. Me dá 10 minutos. Na mesa de centro, Antônio espalhou toda a papelada que Estela entregou. Bruno arregalou os olhos após as primeiras páginas. Filho da mãe. Isso aqui é um contrato de crédito disfarçado. Bruno murmurou. A empresa credora é fachada. Usa procurações falsas ou assinaturas de terceiros. Se esse dossiê for protocolado no banco e ninguém contestar em até 15 dias, o crédito é liberado automaticamente o nome no campo fiador ou seja, você e fica legalmente preso à dívida. Antônio fechou os punhos. E se a assinatura for falsa? Precisamos provar. Mas você sabe, Estela é filha biológica.
Tudo pode ser interpretado como um consentimento entre pai e filha se o outro lado conseguir forjar dados válidos. Especialmente se tiver imagem do RG. Antônio abaixou a cabeça sobre a mesa. Que diabos está acontecendo, Bruno? Eu fiz tudo certo, paguei pensão, mantive distância da Natália, tentei manter a estabilidade. E agora, minha filha foi enganada, e eu estou prestes a virar devedor de um golpe barato. Bruno deu um tapa no ombro do amigo. Não se culpa. Esse cara não é amador. Já vi casos parecidos em Curitiba, Salvador e sempre abafam o caso retirando a denúncia antes da audiência. Dá para chamar a polícia? Dá, mas precisa de provas. Precisa da Estela como testemunha. E alguém a mais que possa confirmar que ele esteve na casa e falou com a menina. Antônio lembrou-se da dona Célia. Quase meia-noite, ele voltou ao prédio e bateu na porta do apartamento 3B. A senhora abriu com os óculos ainda no rosto, surpresa. Antônio? Desculpa incomodar, a senhora poderia testemunhar por mim? Que um homem chamado Tiago esteve aqui em casa, que conversou a sós com a Estela. Dona Célia franziu a testa. Claro que sim. Ainda tenho uma foto. A Estela me pediu para tirar uma foto naquele dia, e sem querer acabei registrando ele no fundo, na sacada. Antônio suspirou aliviado. A senhora poderia me mandar uma cópia dessa foto? Espera um minutinho. E ela voltou para dentro. No peito de Antônio, o choque começava a virar indignação silenciosa. Cada detalhe se encaixava como peças de um golpe bem articulado, uma mulher vulnerável após o divórcio, uma criança carente de atenção, um namorado ou gentil se passando por conselheiro, e um contrato de crédito com aparência legítima. Ele entendeu que, se naquele dia não tivesse saído do trabalho mais cedo, se não tivesse aparecido na hora certa, Estela poderia ter sido usada como instrumento por um criminoso. E ele, o pai biológico, seria apenas um nome colado a uma dívida pesada. A noite em Campinas estava densa. Antônio voltou ao seu apartamento com a mente em turbilhão. Amanhã ele começaria a investigar mais a fundo. Mas esta noite, dormir era luxo. Porque ele sabia, e a confiança, uma vez rachada, não se conserta com promessas. E para reconquistar a filha, precisaria fazer mais do que punir um golpista. Precisaria recomeçar. Como pai, de verdade. Antes mesmo de o dia clarear, Antônio seguia acordado, estirado no sofá, olhos fixos na tela do laptop cheia de sites antigos. Ao seu lado, o dossiê marcado por Bruno, folha por folha, e a foto enviada pela dona Célia, da silhueta de um homem magro, de camisa branca, parado na varanda olhando para dentro. Era Tiago. O celular tocou. Estela. Pai, desculpa ligar tão cedo. A voz dela era um sussurro. Não tem problema. Você pode me ligar a qualquer hora. Eu pensei melhor. Eu lembro que o tio Tiago tirou uma foto do pai durante a videochamada no Zimo. Aquele dia, eu estava conversando com o pai, aí ele entrou no quarto e perguntou com quem eu falava. Eu disse que era com o pai, e ele falou, aproxima a tela, deixa eu cumprimentar o papai. Aí, eu vi ele apertar o botão da câmera. Mas na hora nem percebi. Antônio fechou os olhos, as mãos cerradas. E ele disse também. Se acontecer algo, não conta pro seu pai. Os adultos não entendem. Ele vivia dizendo que a mamãe se separou porque o pai era egoísta e só queria me ter pra si. Antônio engoliu seco. Desde quando aquelas palavras venenosas tinham se infiltrado na cabeça da filha? Filha, ele disse devagar, preciso que você me ajude com uma coisa. É muito importante. Você pode procurar todas as mensagens que trocou com o tio Tiago? Não apaga nada, tá? Mesmo as mais antigas. Elas são prova. Tá bom, e eu consigo sim. Mas, e eu tô com medo, pai. Você tem o pai aqui agora. E eu não vou deixar ninguém mais te tocar. No início da tarde, Antônio levou um pendrive com capturas de tela do celular de Estela até o escritório de Bruno.
Centenas de mensagens entre ela e Tiago. Desde perguntas inocentes como foi legal a escola hoje, até frases perigosas. Se você ama a mamãe, precisa ajudar ela. Seu pai é do passado, ele não entende. Essa é a chance, é só assinar, vai dar tudo certo. Bruno, de óculos, lia linha por linha com atenção. Levantou a cabeça, a expressão tensa. Antônio, tá aqui. Isso é abuso de confiança, pode sim configurar crime de exploração financeira de menor. Você tem que ir à polícia. Antônio assentiu. Eu vou. Mas antes, preciso falar com a Natália. Naquela tarde, ele foi até a casa de Natália. Ela abriu a porta com o rosto pálido, cabelo desgrenhado, vestindo um suéter fino e calça de moletom. Antônio? Surpresa e cautela. A gente precisa conversar. Agora. Natália hesitou, depois deu passagem. O apartamento seguia igual, limpo, minimalista, arrumado até ser frio. Antônio olhou em volta, como se buscasse alguma memória de família, mas só encontrou ausência. Você mentiu, ele começou, direto. O Tiago não é um bom amigo. Ele é um golpista profissional. Usou a Estela para conseguir um empréstimo de R$ 180 mil em meu nome. O rosto de Natália empalideceu. O quê? Não se faz de desentendida. Tá tudo aqui. Ele colocou os documentos e a foto sobre a mesa. Você não percebeu? A nossa filha foi manipulada por um estranho, explorada emocionalmente para conseguir dinheiro. Natália desabou no sofá, pegou as folhas, os olhos arregalados ao ler a parte o fiador financeiro, Antônio Moreira. Não, e não pode ser, o Tiago disse que era só um procedimento para concorrer a uma bolsa privada. Ele falou que cuidaria de tudo, só precisava de algumas assinaturas. E você deixou sua filha falsificar a assinatura do pai, confiando em um cara que não mostrou nada além de palavras doces? Eu não sabia. Natália chorou. Eu só queria aliviar um pouco o peso. O problema não é o dinheiro, Antônio respondeu, firme. O problema é que nossa filha quase virou vítima de um vigarista. Você não sabia ou não quis saber? Natália o encarou com os olhos molhados. Sem mais justificativas. Só lágrimas e um balançar de cabeça sem rumo. Você, vai chamar a polícia? Ela perguntou, em voz baixa. Sim. E a Estela vai testemunhar. Não tente impedir. Natália soluçou. Você vai pedir a guarda? Antônio a olhou sem raiva, sem mágoa, apenas com pena. Eu não quero tomar nada de você. Só quero que nossa filha esteja segura. Se você realmente ama Estela, então mantenha ela longe desse homem. No fim da tarde, ele foi direto à escola da Estela. Ela já estava no portão, com a mochila no colo, os olhos brilhando quando viu o pai. Entra no carro. A gente precisa conversar. Num café pequeno à beira do rio Atibaia, os dois se sentaram num canto discreto. Estela mexia o cacau quente com ansiedade. Falei com sua mãe, Antônio disse. Ela disse que não sabia de nada. Mas acho que ela só não queria lidar com as consequências. Estela ficou em silêncio. Eu não te culpo. Mas, a partir de agora, se acontecer qualquer coisa, você precisa contar para o papai primeiro. Ninguém tem o direito de pedir para você guardar segredo de mim. Nem a mamãe, nem ninguém. Entendeu? A menina assentiu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu fiquei com medo, achei que o pai ia ficar bravo, que ia me odiar. Antônio estendeu a mão e segurou firme a mão da filha. Você é a coisa mais preciosa da minha vida. Não importa o que você faça, eu sempre vou estar aqui. Estela soltou um soluço e se atirou nos braços do pai. Desculpa, papai. Antônio a apertou forte contra o peito. Ali, aninhada, ela chorava como uma garotinha de 3 anos, e não como adolescente que começava a crescer. Do lado de fora da janela, o pôr do sol tingia de dourado o rio. Antônio decidiu agir para buscar justiça.
Começou com a placa do carro de Tiago, que ele havia anotado quando o viu estacionado em frente ao prédio de Natália, 0974GXV. Acessou um site público de consulta de veículos e confirmou que estava registrada no nome de Tiago Almeida, com o último endereço em Salvador. Ele então abriu um fórum financeiro que Bruno havia recomendado, onde vítimas de golpes compartilhavam experiências. Digitou o Tiago Almeida no campo de busca. Vários resultados surgiram. Um post do ano passado dizia: esse homem se aproximou de mim por indicação de conhecidos, dizendo ser consultor financeiro de uma fundação de bolsas de estudo. Após assinar alguns papéis, descobri que estava sendo cobrada por uma dívida de R$ 108.000. Quem escreveu foi Juliana Monteiro, de Curitiba. Antônio anotou o nome e o contato. Continuou investigando o nome o Tiago Almeida nas redes sociais, mas não encontrou perfis diretos. Em vez disso, achou uma foto pública num perfil chamado @eduardo_1977, onde aparecia ao lado de um homem idêntico a Tiago, com a legenda: naquela época em Salvador, Eduardo e Tiago davam curso de finanças e agora cada um seguiu seu rumo. Antônio digitou Eduardo mais treinamento mais Salvador. Surgiram dezenas de resultados, cursos de gestão financeira, aulas sobre o investimentos sem risco, seminários suspeitos. Uma foto mostrava dois homens juntos, era ele, Tiago, cabelo penteado para trás, camisa clara. Abaixo, um comentário anônimo: Eduardo foi preso. Tiago escapou porque não estava como sócio. As mãos de Antônio começaram a tremer. Ligou para Bruno. Eu achei. Ele já usou mais de um nome. O verdadeiro deve ser Tiago Almeida. Atuou em Salvador e depois foi para Curitiba. Me manda tudo, respondeu Bruno. Tenho um contato no Ministério Público de Campinas, o Álvaro Soares. Vou pedir para agilizar o inquérito. A denúncia de Curitiba cita uma mulher chamada Juliana Monteiro. Ótimo. Se ela topar testemunhar, o caso ganha peso. Vou tentar contato. Antônio respirou fundo, sentindo a raiva se dissolver, até que uma ideia o atingiu como um tapa. Se já tem 2 vítimas, pode haver muito mais. Ligou para Estela. Filha, preciso te perguntar uma coisa. Na última vez que viu o tio Tiago, ele usou algum aplicativo no celular? Usou, sim. Vi ele com um aplicativo vermelho. Depois ele falou com a mamãe, o contrato já foi carregado. Você lembra o nome? Não, só que o ícone era um cadeado. Antônio pesquisou imediatamente. Entre dezenas de apps de assinatura eletrônica, um era mais comum no Brasil, o Firma Todo. Permitia carregar documentos, assinar manualmente ou por imagem e gerar arquivos com QR Code de verificação. Instalou o aplicativo no próprio celular. Fez testes. Se Tiago usou Firma Todo, ele podia ter falsificado a assinatura escaneando a imagem enviada por Estela e usando um e-mail falso para validar. Antônio olhou para a filha, que ainda digitava mensagens. Você lembra se ele pediu o e-mail do papai? Estela assentiu. Eu falei o e-mail do trabalho, vantonio.moreira@arcobel.br. Antônio deixou a cabeça cair sobre a mesa. Tudo estava lá. Tudo para montar uma identidade falsa perfeita. Mais tarde naquela noite, ele acessou o e-mail. Na pasta de spam, encontrou uma mensagem automática da suposta Fundação Esperança. Obrigado por participar do programa de bolsas. Entraremos em contato para finalizar a verificação. O remetente, esperança.fundação.contato@gmail.com. Antônio abriu os dados do remetente. IP, registrado em uma lan house de Uberaba, cidade próxima. Ele ligou de novo para Bruno. Ele ainda tá por perto. Acho que ainda não sabe que eu descobri tudo. Então você tem vantagem. Me manda o IP. Vou pedir apoio da Delegacia de Crimes Cibernéticos. E a Juliana Monteiro? Consegui contato. Ela topa testemunhar, desde que sua identidade seja protegida. Já falei com o Álvaro no MP.
Se reunirmos mais evidências, o caso pode subir para crime contra o sistema financeiro. E o fato da Stella ser menor de idade? Agrava a situação. Se provado que ele a induziu intencionalmente, pode ser acusado por violação dos direitos da criança e do adolescente. Antônio assentiu, mãos trêmulas. Finalmente, a justiça começava a ganhar forma. Logo depois, recebeu uma ligação inesperada de Dona Célia. Antônio, acho que você precisa saber. Hoje vi um homem parado no corredor em frente à porta da Natália. Ele andava para lá e para cá, depois chegou perto e encostou o ouvido. Olhei bem. Era o Tiago. Mas estava vestido diferente. Antônio levantou num pulo. A senhora tem certeza? Absoluta. Aqueles olhos, inconfundíveis. E vi ele do lado de um Ford preto, com outra placa. O coração de Antônio disparou. Ele estava de volta. Talvez para avaliar os danos. Talvez para apagar rastros. Ou para silenciar. Ele ligou para Stella. Filha, onde você tá agora? Na casa da mamãe. A gente discutiu e eu ia pedir para passar uns dias com o pai. Não abre a porta para ninguém. Entendeu? O pai tá indo agora te buscar. Agora mesmo. No caminho para o apartamento de Natália, Antônio dirigiu como se cada segundo fosse vital. A imagem de Stella, assustada, vulnerável, quase presa numa armadilha, era como lâmina no peito. Ele não deixaria tudo recomeçar. Nunca mais. Ninguém, nem Tiago, nem qualquer outro tocaria sua filha de novo. A porta do apartamento de Natália se abriu antes mesmo que Antônio batesse. Stella correu para ele, o rosto em pânico. Pai, eu tô com medo, o tio Tiago. Antônio entrou. A casa estava revirada. Pega suas coisas. A gente vai embora. Hoje você dorme comigo. Natália apareceu na porta da cozinha, pálida como um lençol. Antônio, por favor, não complica. O Tiago só. Só o quê? Ele virou-se bruscamente. Só ameaçou nossa filha? Só voltou a espiar tua porta? Só falsificou e-mails e contratos? Eu não sabia que ele ia fazer isso, ela murmurou, sem coragem de encará-lo. Antônio não respondeu. Ajoelhou-se, amarrou o tênis de Stella e segurou firme sua mão enquanto saíam dali. Naquela noite, recebeu uma mensagem de Bruno. Falei com o promotor Álvaro. Ele autorizou ampliar a investigação. Se conseguirmos mais provas, o caso vira de interesse coletivo, não só pessoal. Logo em seguida, uma captura de tela da conversa com Juliana Monteiro. O Tiago disse para minha filha, sua mãe vai ficar feliz se você ajudar. Seu pai velho não entenderia. Igualzinho ao que a Stella ouviu. Antônio apertou o celular com força. Uma parte dele queria gritar de raiva. Mas outra parte sentia alívio. O inimigo agora tinha nome, rosto, ações concretas e histórico. Na manhã seguinte, Antônio acordou com o primeiro feixe de luz entrando pelas persianas. Stella ainda dormia profundamente, os lábios movendo-se levemente como se sonhasse. Ele saiu do quarto em silêncio, preparou café e abriu de novo todos os documentos reunidos na noite anterior. Um confronto era inevitável. No dia seguinte, Antônio foi até o apartamento de Natália. Ao seu lado, Bruno. Eles carregavam provas, o contrato falsificado, prints das mensagens em que Tiago persuadia Stella, o áudio com a voz trêmula da menina contando tudo, e as imagens da câmera de Dona Célia. Natália abriu a porta com os olhos fundos e olheiras escuras. Quando viu Bruno, se sobressaltou. Precisamos conversar, disse Antônio. Na sala, Bruno foi direto. Se a senhora, como adulta, facilitou ou permitiu que uma menor fosse vítima de fraude financeira, legalmente, pode ser responsabilizada. Eu não sabia. Gritou Natália, em pânico. Eu não fazia ideia do que o Tiago estava fazendo. Antônio apontou para o papel impresso com as mensagens.
Se você ama sua mãe, não conte pro seu pai. Ela não tinha mais como negar. Ao ouvir que Tiago já tinha sido denunciado em Curitiba e Salvador por métodos semelhantes, Natália se encolheu e começou a chorar. Quero a guarda provisória, declarou Antônio. Estela vai morar comigo até que tudo se resolva. Você não tem direito de tirar minha filha de mim, gritou Natália. Não estou tirando, respondeu Antônio. Estou protegendo-a do preço que você está permitindo que outro homem imponha sobre ela. Bruno assentiu. Entraremos com o pedido no tribunal amanhã de manhã. Enquanto Bruno recolhia os papéis, Natália mudou de expressão. As lágrimas pararam. Ela se levantou, cerrou os lábios, os olhos frios. Vocês acham que são tão nobres, né? Vai deixar ela com você, para depois ensinar minha filha a me odiar? Quem aqui é perfeito? Eu também tive que aguentar você. Antônio arregalou os olhos. Do que você tá falando? Natália rosnou. Eu perdoei muita coisa. E agora você me traz um advogado como se eu fosse uma criminosa? Bruno interferiu. Essa é uma investigação sobre uma menor que foi induzida a assinar documentos ilegais, não sobre casamento. Então processem logo, gritou ela. Vão, façam escândalo. Mostrem ao mundo que um engenheiro fracassado e um advogado desempregado dependem da filha para ter algum valor. Antônio não disse nada. Seu rosto empalideceu não pela humilhação, mas porque, pela primeira vez, ele enxergava com clareza e a mulher com quem dividir a criação de uma vida era agora capaz de dizer coisas que poderiam despedaçar essa vida. Bruno se aproximou e sussurrou. Vamos embora. Antônio virou as costas. Mas antes de sair, olhou Natália uma última vez. Se nossa filha ouvir o que você acabou de dizer, ela mesma vai se afastar. Não vai precisar de ninguém para convencê-la. Ele saiu do apartamento. Atrás dele, os soluços de Natália ainda ecoavam. Mas ele não voltou. Naquela mesma tarde, Estela estava sentada na sala, ao lado de um ukulele antigo que Antônio havia acabado de comprar. A menina dedilhava as cordas sem formar acordes, mas seus olhos já não carregavam tanta escuridão. Pai, e a mamãe ligou. Não sei se devo atender. Antônio sentou-se ao lado. Você pode atender. Mas se não se sentir segura, pode desligar a qualquer momento. Estela assentiu e atendeu. No visor, o rosto cansado de Natália. Olhos inchados. Voz rouca. Estela, e me perdoa, e eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Silêncio. Eu só queria o melhor para você. Não achei que o Tiago fosse ruim. Fui burra. Errei. Vou tentar consertar. Você ainda acredita em mim? Estela não respondeu. Mas Antônio sabia, e sua filha estava aprendendo a encarar sentimentos desta vez, sem ser manipulada. A ligação terminou num silêncio denso, mas necessário. À noite, Antônio redigiu o pedido de intervenção judicial urgente. Bruno revisava cada item, marcando os pontos cruciais que envolviam Tiago e o impacto direto sobre o bem-estar psicológico de uma menor. Temos 90% de chance de conseguir, disse Bruno. Mas é bom se preparar pro contra-ataque. Antônio assentiu. Dessa vez, não tenho mais medo. De volta à mesa, ele abriu os arquivos ainda inacabados. Ao lado, um chá já frio e o notebook ainda aceso. Na tela, o formulário para solicitação de proteção legal temporária. No fim da página, lia-se: objetivo: proteger menor de idade contra riscos de manipulação, fraude e dano psicológico causado por terceiros. Na manhã seguinte, Estela acordou mais cedo que o normal. Ao sair da cama, viu o pai na cozinha, com o café da manhã pronto, um pão na chapa, ovo frito e um copo de leite de amêndoas exatamente como ela costumava mencionar nas mensagens à mãe. Você lembra que eu gostava disso? Ela perguntou surpresa. Antônio sorriu. Não lembro. Eu reli o seu diário azul. Aquele que você escondia na gaveta ano passado. Pai.
Você leu meu diário? Disse ela, vermelha. Só o trecho que dizia: e queria que meu pai fizesse café da manhã para mim pelo menos uma vez por semana. Estela sorriu, tímida. Nem lembrava que escrevi isso. Mas eu lembrei. Comeram em silêncio. Sem promessas. Sem cobranças. À noite, Antônio chamou Estela para se sentar com ele. Na mesa, uma folha em branco e uma caneta. Quero que você escreva, com suas próprias palavras, tudo o que lembra. Sobre o Tiago. Sobre a assinatura. Sobre o que sentiu. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Estela assentiu. Tá bom, pai. Ela se sentou. A mão tremia, mas o olhar era firme. Antônio se afastou e preparou 2 copos de chocolate quente. A cada hesitação, ele não apressava. Apenas pousava a mão no ombro dela, como um sopro morno num dia frio. Meia hora depois, Estela disse: Terminei, pai. Antônio leu. Letras infantis, mais decididas. Meu nome é Estela Moreira, nasci em 2009, sou filha de Antônio Moreira. Confirmo que um homem chamado Tiago, amigo da minha mãe, me pediu para assinar um documento. Achei que era sobre bolsa de estudos. Depois descobri que era um contrato de empréstimo. Eu não sabia que era errado. Desculpa, pai. Prometo que nunca mais faço isso. E abaixo, a frase torta mais sincera. Eu te amo, pai. Antônio assentiu, contendo um sorriso por trás do chocolate quente. No dia seguinte, ele levou Estela até o escritório de Bruno. O ambiente era o mesmo, cheio de livros de direito, pilhas de pastas e o cheiro forte de café. Bruno olhou para Estela com carinho. Menina, você foi muito corajosa. Sabia? Tem adulto que não tem essa força de contar a verdade. Você fez algo que muitos nem tentariam, obrigou um sistema a escutar. Estela hesitou. Eu não quero que ninguém seja preso. Só não quero que outras crianças sejam enganadas como eu fui. Bruno tocou o ombro dela. Então você já fez o melhor que podia. Antônio a observou, sentindo o peito aquecer. Não era pela denúncia escrita. Nem pela chance de vencer no tribunal. Era por Estela. A menina que ele achou ter perdido e estava de volta. Não só como filha, mas como companheira de jornada. Perto da meia-noite, Antônio escreveu a denúncia formal. No fim, acrescentou a mão. Não peço a punição mais dura. Peço que a justiça proteja crianças da manipulação, mesmo em lares aparentemente normais. Porque o mal não chega com máscaras. Ele vem em sorrisos, elogios e abraços com segundas intenções. Em seguida, imprimiu a declaração de Estela e anexou ao dossiê. Quando tudo ficou pronto, ele fechou a pasta com cuidado e a colocou sobre a mesa ao lado de 2 canecas vazias de chocolate e um cartão de aniversário inacabado da semana anterior. Nele, rabiscado com letras tortas. Queria surpreender o pai. Mas quem ficou surpresa fui eu, e quando ele voltou na hora mais certa. Antônio segurou o cartão sem dizer nada. Apenas apertou, como se quisesse guardar cada palavra. Lá fora, a chuva tinha parado. Na manhã seguinte, eles foram juntos até a agência dos Correios, onde enviaram a denúncia formal ao Ministério Público de Campinas. Quem os atendeu foi uma funcionária chamada Marina Costa, de cabelos curtos e olhos atentos. Ao ver o nome Tiago, ela franziu a testa. Esse nome já apareceu num caso antigo em São Luís. Antônio se sobressaltou. Você consegue verificar pra gente? Agora não. Mas vou encaminhar imediatamente ao setor de investigação especial. Estela, ao lado do pai, perguntou. A gente tá fazendo a coisa certa, né? Antônio assentiu. Você acabou de salvar a si mesma, e talvez a muitos outros. Uma semana depois, Antônio recebeu uma ligação do gabinete do promotor Álvaro Soares. A voz do homem soava firme.
Analisamos toda a documentação. Há indícios claros de fraude organizada, direcionada a menores de idade e mães solteiras. Estamos iniciando o processo de denúncia preliminar contra o réu Tiago Almeida. Você está disposto a colaborar? Antônio respondeu sem hesitar. Esperei muito tempo por essa pergunta. Durante toda a semana seguinte, os eventos seguiram conforme um plano detalhado. Bruno, em colaboração com a polícia, montou uma armadilha para atrair Tiago ao local onde ele próprio costumava agir, no antigo apartamento de Natália. Estela seria o oisco. Ela enviaria a Tiago uma mensagem fingindo estar insegura sobre enviar o contrato assinado, dizendo: "Meu pai tá desconfiado, minha mãe disse pra eu fazer, mas ainda tô com medo." Antônio hesitou muito ao ouvir o plano. Mas Estela foi a primeira a falar. "Se eu não fizer, outras meninas vão cair igual a mim. Eu consigo, pai." Ao olhar para a filha, Antônio não viu mais a menina inocente de antes, mas uma jovem aprendendo a se proteger. Ele assentiu. O plano foi marcado para sábado, às 17 horas, no apartamento antigo de Natália. Estela estaria lá sozinha, enquanto Antônio e policiais se escondiam no interior. A operação foi liderada pela tenente Luciana Pereira, pequena, de cabelos castanhos e fala ágil. Ela explicou a Antônio: "Colocaremos agentes na cozinha e no quarto. As câmeras disfarçadas estarão no lustre e sob a TV. Sua função é garantir que Estela fique segura e pareça natural." Antônio engoliu seco. Olhou para a filha, atenta. "Você tá bem?" "Lembro direitinho como o tio Tiago fala. Ele não vai desconfiar." Enquanto isso, Antônio notou um comportamento estranho de Natália. Ele a seguiu escada acima, onde ela ofegava, com o celular ainda com a tela acesa, uma ligação não completada. Luciana parou. Antônio a encarou. "Natália? O que você tá fazendo aqui?" Ela olhou para Estela. Depois olhou para Tiago, já algemado. Nos olhos dela, uma mistura confusa de medo e arrependimento. "Eu sabia da armadilha. Eu não podia deixar o pai da minha filha arruinar a vida do único homem que já me ajudou." Antônio fechou o punho. "Você ia avisá-lo." Ela não respondeu. Mas o celular ainda mostrava chamada perdida de Tiago, de 0h06. Luciana tomou o celular e disse: "Você tentou atrapalhar uma operação de combate à fraude financeira envolvendo menor de idade. Isso configura obstrução de justiça e cumplicidade. Você tem o direito de permanecer em silêncio." Natália recuou, assustada. "Não. Eu só queria dizer para ele não vir hoje." "Depois que ele já entrou no prédio?" Luciana respondeu fria. "Depois que sua filha estava esperando sozinha, com o contrato falso sobre a mesa?" Estela soltou um suspiro, quase inaudível. Mas seus olhos fixos na mãe falavam mais do que qualquer palavra. Era decepção pura, um peso que travava o peito. "Filha." Natália estendeu a mão. "Eu não queria." Mas Estela virou o rosto. Luciana sinalizou para 2 policiais. "Levem-na para a delegacia. Registrem a prisão por coautoria." Natália se debateu. "Eu sou mãe dela. Eu não fiz nada. Só não queria que ela fosse envolvida nesses assuntos de adulto." Antônio observava tudo em silêncio. Não sentia raiva. Nem espanto. Sentia um vazio frio, como concreto em volta do peito. Olhou para Estela. Ela estava ali, sentada, sem chorar, sem falar. Mas dentro daqueles olhos, tudo o que um dia foi o família agora se estilhaçava. 16h54. Passos no corredor. Logo depois, batidas na porta. Estela abriu. Tiago estava lá. Roupa alinhada, cabelo penteado, uma bolsa de couro na mão. Sorria, como se nada tivesse acontecido. "Princesa, lembra de mim?" Estela assentiu, recuando para deixá-lo entrar. "Cadê o contrato?" perguntou ele, tirando o casaco e olhando em volta. Estela fingiu hesitação.
E ainda não assinei. Queria perguntar mais uma coisa. Tiago franziu a testa. Você prometeu para sua mãe. É só assinar e ela recebe a bolsa. Seu pai não tem nada a ver com isso. Ele tá desconfiado. Murmurou Stella. Tiago riu, aproximando-se. Seu pai tá só com ciúme. Ele sempre quis separar você da sua mãe. Mas você e sua mãe são uma equipe, lembra? Agora é só assinar, escanear e pronto. Ele tirou da bolsa uma caneta e um maço de papéis folhas com o espaço pronto para assinatura. Assina aqui. O resto eu resolvo. Stella segurou a caneta, a mão tremia. Antônio, escondido no quarto, cerrava os punhos. Luciana fez sinal. No exato instante em que Tiago se abaixou, apontando o campo da assinatura, a porta se escancarou. Polícia! Fique onde está! Gritou Luciana. 2 agentes surgiram da cozinha e do quarto, imobilizando Tiago em segundos. Ele se debatia, atônito. O que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo? Antônio saiu, rosto sereno. Olhou firme para Tiago. Você sabe muito bem o que fez. E desta vez, não tem para onde correr. Foi uma armação. Essa menina me enganou. Gritou Tiago. Luciana ergueu o celular e apertou o play. A voz de Tiago ecoou clara. É só assinar que sua mãe recebe a bolsa. Seu pai não tem nada a ver. Stella permaneceu ao lado do pai. As mãos ainda tremiam. Mas o medo tinha ido embora. Dentro da viatura, Tiago permaneceu em silêncio. Com ele, a polícia apreendeu um celular com o aplicativo Firmatodo, mais de 40 arquivos em PDF, com títulos como garantia de bolsa, autorização de responsável, compromisso financeiro. Mais da metade continha nomes de adultos que não batiam com registros oficiais. A tenente Luciana saiu da sala de interrogatório com um relatório nas mãos. Entregou a Antônio e Bruno. Confirmamos que não era um caso isolado. Tiago tem vínculos com pelo menos 2 outras pessoas, uma em Salvador, outra em Florianópolis, ambas já denunciadas por crimes similares. A rede de falsificação está sendo investigada em âmbito nacional. Bruno assentiu. Vamos solicitar ampliação da denúncia. Com menores envolvidos e uso de documentos falsos, ele pode pegar de 8 a 12 anos. A prisão de Tiago repercutiu fortemente na imprensa local. Jornais como o Globo, Folha de São Paulo e Correio Brasiliense estamparam manchetes. Golpe das bolsas, a armadilha financeira mirava em menores de idade. Nas matérias, mencionava-se. Uma menina de 14 anos de Campinas teve papel fundamental na denúncia, colaborando com o pai e a polícia para desmontar o esquema. Antônio cortou cuidadosamente a reportagem do jornal, embrulhou-a com carinho e a colocou em uma moldura de vidro, pendurada na sala de estar. Stella olhou para ela e soltou uma risada. Pai, você pendurou mesmo? Quero que, sempre que você duvidar de si mesma, olhe para isso e lembre que você fez algo que nem todos os adultos teriam coragem de fazer. Stella corou. Eu só não queria que outras pessoas fossem enganadas como eu fui. Antônio passou o braço pelos ombros da filha. E por causa de você, muitas serão salvas. Dias depois, uma mulher de meia-idade bateu à porta da casa de Antônio. Cabelos cacheados, sobretudo comprido, uma bolsa de couro envelhecida nas mãos. Quando Stella abriu a porta, a mulher sussurrou, emocionada. Você é a Stella, não é? Eu sou mãe da Sofia, a menina que o Tiago enganou em Curitiba. Obrigada, minha querida, graças a você, crianças como minha filha não precisam mais sofrer em silêncio. Antônio foi até a porta. A mulher se chamava Rebeca Monteiro, irmã de Juliana Monteiro, a primeira a ter denunciado Tiago. Rebeca abraçou Stella com os olhos marejados. Você é alguém por quem minha família será eternamente grata. Stella sorriu, com lágrimas contidas. Antônio assistia à cena com um calor no peito que nunca havia sentido. Ele entendeu que sua filha havia se tornado uma testemunha viva não apenas perante a lei,
mas no coração das pessoas. Naquela noite, Antônio recebeu uma ligação de Bruno. O juiz deferiu o pedido de guarda unilateral. De agora até o julgamento final, a Estela viverá oficialmente com você. Antônio não respondeu de imediato. Apenas olhou para a filha, que coloria tranquilamente a luz da janela, o rosto iluminado por uma felicidade tranquila. Uma frase que ele havia lido anos antes em um livro surgiu em sua mente. Um bom pai não é aquele que nunca erra, mas o que sabe voltar a tempo. Ele bateu de leve na mesa. Filha, acho que está na hora de comprarmos mais lasanha para comemorar. Estela sorriu radiante. Pai, dessa vez eu vou ajudar a gratinar o queijo direitinho, tá bom? Naquela noite, na pequena cozinha, entre o vapor da lasanha e o som das gargalhadas, Antônio sabia que ele não havia vencido apenas uma batalha legal. Ele havia reconquistado o que era mais sagrado. Uma filha. Um lar. E um futuro livre de mentiras. No julgamento de Tiago Almeida, Antônio e Estela sentaram-se na primeira fileira. Ao lado deles, Bruno, o amigo que os acompanhou até o fim da verdade. Na plateia estavam Dona Célia, a tenente Luciana Pereira, e vários pais e mães de diferentes cidades vítimas ou quase vítimas da rede de golpes financeiros. Quando Tiago entrou, algemado, seu rosto não mostrava mais a confiança habitual. Vestia um casaco escuro, os cabelos desgrenhados, os olhos perdidos como alguém que acabará de despertar de um longo sonho no qual se acreditava no controle. O juiz Diego Tavares, conhecido por sua atuação em defesa dos direitos das crianças, bateu levemente o martelo de madeira. Vamos começar. O promotor Álvaro Soares apresentou, um a um, os elementos do processo. Contratos falsificados, cópias de documentos pessoais obtidos ilegalmente, o aplicativo de assinatura eletrônica contendo mais de 60 arquivos, os depoimentos de Estela, Juliana Monteiro e Rebeca Monteiro. Cada detalhe foi projetado em um telão diante do tribunal. Chegou a vez de Estela. A menina levantou-se, segurando a barra do casaco, com o apoio da assistente social Cláudia Valença. Sua voz saiu firme, apesar do nervosismo. Meu nome é Estela Moreira. Tenho 14 anos. Confirmo que um homem chamado Tiago me disse que, se eu assinasse no lugar do meu pai, minha mãe ganharia uma bolsa de estudos. Na época, eu não entendi direito, mas agora sei, era um contrato de empréstimo. Eu estava com medo. Achei que estava ajudando minha mãe, mas na verdade estava ajudando um homem ruim. Antônio segurava o ar. Cláudia perguntou. Você se sentiu ameaçada? Estela assentiu. O tio Tiago falou para não contar pro meu pai. Disse que, se eu contasse, a bolsa seria cancelada e minha mãe ficaria triste. Me senti muito pressionada. A sala ficou em silêncio absoluto. Álvaro concluiu. Ninguém nasce para ser vítima. Mas nós, adultos, a sociedade, o Estado, temos a obrigação de impedir que nossas crianças sejam manipuladas. A defesa de Tiago estava fragilizada. Alegaram instabilidade emocional, mencionaram supostos documentos perdidos, e pediram clemência. Antônio olhou para Tiago. Não havia mais raiva. Apenas pena. Pena de alguém que escolheu enganar em vez de mudar. De alguém que distorceu a confiança da filha de um outro homem em benefício próprio. Após 3 horas de deliberação, o juiz Diego Tavares se levantou e leu a sentença. Este tribunal declara o réu Tiago Almeida culpado pelos crimes de fraude organizada, exploração de menor de idade, falsificação de documentos, violação de dados pessoais. Pena total, 11 anos de reclusão em regime fechado, e proibição de exercer atividades nas áreas de finanças, educação ou qualquer função que envolva contato com menores de idade por 15 anos após o cumprimento da pena. A sala respirou aliviada. Na sequência, o juiz passou a leitura da sentença de Natália Oliveira, ex-esposa de Antônio. Considerando que a ré Natália Oliveira omitiu deliberadamente informações sobre a fraude cometida por seu companheiro, considerando que ela dificultou a ação das autoridades, e que, além de negligenciar a proteção de sua filha menor, contribuiu para a manipulação da mesma por um terceiro,
Com base nos artigos 253 e 264 do Código Penal Brasileiro, o tribunal decide. Sentença de 14 meses de prisão em regime aberto, 3 anos de liberdade assistida, proibição de contato privado com a filha menor por 12 meses, e participação obrigatória em programa de reeducação parental por 26 semanas. O som do martelo do juiz ressoou firme e frio. Estela não chorou. Mas seus ombros se contraíram. Natália abaixou a cabeça, os dedos enterrados na madeira da cadeira. Ela não gritou. Não implorou. Apenas sussurrou: ela vai me odiar para sempre. Antônio se levantou. Sem olhar para a ex-esposa, pegou a mão da filha e saiu com ela da sala de audiências. Atrás deles, Natália permaneceu só não por castigo alheio, mas pela consequência direta da sua própria cegueira. Depois do julgamento, a imprensa explodiu. Os jornais O Globo, Folha de São Paulo, Estadão e outros destacaram. Pai e filha corajosos desmascaram rede de fraude contra menores. Chamados de símbolo de esperança pós-divórcio, e alerta contra a manipulação emocional no mundo digital. Antônio recebeu dezenas de ligações de ONGs de proteção infantil. A editora Editorial Azul entrou em contato, propondo transformar a história em livro. Um testemunho para aqueles cercados por culpa, silêncio e arrependimento. Mas Antônio recusou todas as propostas. Ele tinha outro plano. Recomeçar não com palavras, mas com atitudes. Depois do julgamento, o Tribunal Estadual oficializou. Antônio detém agora a guarda legal exclusiva de Estela. Naquela tarde, ele foi encontrar Natália. Ela estava sentada à janela, cabelo solto, olhos fundos. Ao vê-lo, apenas disse: obrigada, e por não deixar nossa filha desmoronar. Antônio assentiu: obrigado, e por soltar a mão no momento certo. Sem mágoas. Sem ódio. Apenas dois antigos amantes aprendendo a devolver confiança. Através da única coisa que ainda compartilhavam: o amor por uma filha. Estela se mudou para a casa de Antônio no primeiro dia das férias de Natal. O pequeno apartamento de antes agora estava diferente, havia uma nova estante de livros, um cantinho de pintura, e, especialmente, uma cozinha reformada com todo o carinho por Antônio com forno novo, mesa de madeira acolhedora, e uma geladeira coberta de fotos dos dois, coladas de forma divertida. Todas as manhãs, Antônio acordava cedo para preparar leite de amêndoas e pão torrado. Estela então gritava lá do quarto: pai! Hoje o ovo é com gema mole, tá? À noite, os dois assistiam juntos a desenhos antigos, ou Antônio lia enquanto Estela pintava ou escrevia no diário. Tudo era simples. Mas, pela primeira vez em muitos anos, era real. Naquela noite, Estela deixou um bilhete colado na geladeira. A caligrafia dela dizia: pai é meu melhor amigo. E o herói que eu pensei que tinha desaparecido. Antônio leu e releu o bilhete até quase meia-noite. Ele não precisava de prêmios. Não precisava sair no jornal. Nem ser reconhecido por ninguém. Só precisava cozinhar uma lasanha no jantar. Ouvir a risada da filha ecoando na cozinha. E viver, enfim, como um pai de verdade. No primeiro dia do ano novo, Antônio e Estela participaram da cerimônia de lançamento da campanha A Confiança Retorna, organizada pela Secretaria de Justiça. Foram acompanhados pela Tenente Luciana e por Dona Célia. Antônio foi convidado a discursar. No palco, disse: existem pessoas mais que não chegam com faca ou arma, mas com palavras doces. Existem armadilhas que não estão no chão, mas em mensagens, e-mails e na confiança distorcida. Mas também existem oportunidades de recomeçar. Nunca é tarde demais para ser um pai. A plateia aplaudiu. Estela abraçou o pai com os olhos brilhando de orgulho. Antônio sabia que, um dia, contaria essa história, não como uma cicatriz, mas como uma lembrança. Contaria para Estela quando ela fosse adulta. Talvez durante um passeio à beira do rio Atibaia. Ou quando ela segurasse a mão de alguém e dissesse: meu pai me ensinou que, quando a confiança é bem guardada, ela nunca se perde.
E nesse dia, Antônio sorriria, lembrando-se daquele dia antigo, quando entrou por uma porta comum, achando que ia celebrar o aniversário da filha. Mas acabou encontrando a verdade mais dolorosa da sua vida. Uma verdade que o derrubou. Mas também o fez levantar. E segurar novamente a mão da filha não para prender, mas para caminhar ao lado dela. Lá fora, chovia de novo. Mas, dessa vez, Estela não sentia medo. Porque agora ela sabia, ao lado dela estava a única pessoa que nunca a abandonaria. E o jantar, mais uma vez, foi lasanha. Um prato simples. Mas o presente mais bonito da vida. Essa história é um alerta poderoso sobre a vulnerabilidade das crianças em famílias divorciadas e a importância da presença verdadeira de pais e mães. A negligência, ainda que não intencional, pode abrir espaço para que pessoas mal intencionadas se aproveitem. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra o poder transformador do amor, da confiança e do recomeço. Quando os pais escolhem abaixar o orgulho, escutar e agir por seus filhos, a justiça não acontece só nos tribunais. Ela se realiza também nas refeições divididas, nos olhares atentos, e nos abraços que chegam na hora certa. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.